Dê uma olhada nesse gráfico aqui. Essa sequência de price action forma um dos padrões de candlestick mais confiáveis. Isso é chamado de Tower Top, ou topo em forma de torre, e seu equivalente baixista é chamado de Tower Bottom, ou fundo em forma de torre. Eu sei que o nome é estranho, mas deixe-me mostrar o quão poderoso esse padrão pode ser. A Tower Top é um padrão de reversão, mas antes da gente falar desse padrão, eu quero que você curta agora esse vídeo e te peço, siga, se inscreva no nosso canal. Não deixe só de curtir, de se inscrever e compartilhar esse vídeo, mas também fazer parte da maior comunidade de traders do Brasil, o SST. O link para você fazer parte agora tá na descrição. Normalmente, você verá um longo candlestick de alta seguido por alguns candlesticks menores, marcando uma consolidação, um período com falta de momentum. Em seguida, o padrão é concluído com um grande candlestick de baixa. Geralmente, ele se forma após uma onda de alta, ou um movimento de momentum ascendente e indica uma mudança lenta no momentum de alta para baixa. É muito fácil encontrar esse padrão. Basta procurar por dois candlesticks grandes de cores opostas, com uma pequena faixa entre eles, geralmente entre 3 a 5 candlesticks menores. Às vezes, a consolidação pode incluir ainda mais candles. O Tower Bottom geralmente se forma após uma onda de baixa ou um movimento de momentum descendente e indica uma mudança lenta no momentum de baixa para alta. O primeiro candlestick será um longo candlestick de baixa, seguido por vários candlesticks de corpo pequeno, marcando uma pequena faixa de consolidação. Aqui, frequentemente, você encontrará pequenas sombras ou candlesticks de spinning bottom. Basicamente, você procura por candlesticks com corpos pequenos. O último candlestick que completa o padrão será um grande candlestick de alta. Então, qual é a psicologia por trás desse padrão? Vamos considerar um Tower Top após uma sequência em uma tendência de alta. Um último candlestick grande de alta se formará, mostrando que os compradores estão no controle total. Em seguida, você testemunha um período de perda de momento, onde os compradores podem ter utilizado seus recursos para obter lucro ou mais vendedores entrarão no mercado. Nesse ponto, os vendedores ainda não têm momentum suficiente para empurrar o preço para baixo. É por isso que o preço se move lateralmente em uma estrutura de preço variante. Após um mercado lateral, um grande candlestick de baixa se formará, mostrando que os vendedores assumiram o controle e a tendência mudou. Como sempre, esse padrão pode ser útil por si só, e você sempre deve considerar o contexto do mercado e o que o preço está lhe dizendo. A maneira mais simples de usar os candlesticks é com níveis de suporte e resistência ou áreas de oferta e demanda. Isso ocorre porque os níveis de suporte e resistência ou áreas de oferta e demanda determinam zonas onde compradores e vendedores estabeleceram suas defesas. Observar como os candlesticks reagem a esses níveis ajudará muito a prever para onde o preço seguirá em seguida. Vamos olhar para esse gráfico. Aqui está nosso padrão de candlestick. Um grande candlestick de baixa faz uma nova mínima recente e é seguido por vários candlesticks com corpos relativamente pequenos. Em seguida, um grande candlestick de alta aparece, sinalizando que a tendência lateral terminou e um possível movimento de alta pode começar. Mas, mais importante de tudo, observe a localização do padrão. Ele apareceu em um nível de suporte claro, em um nível de preço onde a tendência de baixa anterior era esperada para pausar. Então, você tem a localização, o sinal, mas quando você deve agir? Você tem várias opções. A entrada agressiva é logo após a formação do grande candlestick de alta. Outro método de entrada é no alto desse candlestick de alta. Ou você pode entrar quando a máxima do candlestick de baixa anterior é rompida. Se esse candlestick de alta
for menor que o primeiro, e a entrada mais conservadora é após outro candlestick de alta para confirmar um momentum ascendente. Tudo depende do seu perfil de risco. Aqui está um nível de resistência onde o preço não conseguiu romper e caiu. Observe esse claro candle de rejeição, um pin bar. E aqui está nosso padrão de candlestick que se formou na alta anterior. Temos um longo candlestick de alta, seguido por dois candlesticks menores, marcando a falta de momentum ascendente. E a formação é concluída com esse grande candlestick de baixa, marcando a mudança de momentum de alta para baixa. E após essa sequência de movimentos de preço, temos um topo duplo, o que é mais um indicativo baixista. A entrada é na mínima do candle de baixa. Normalmente, eu coloco minha ordem de stop acima dessa mínima e busco ganhar o dobro do valor que eu arrisquei. O conteúdo que você está vendo agora tem um enorme valor. São pequenos segredos e skills que te deixarão à frente do status quo e das narrativas populares na internet. Tudo gratuito e ao seu dispor. A única coisa que te peço é que seja grato e compartilhe o vídeo com outras pessoas. O like é de praxe. Faça isso agora mesmo, para não esquecer, depois que o vídeo explodir na sua mente. Se você não tem experiência suficiente em utilizar Price Action, você pode adicionar a média móvel simples de 10 períodos para obter uma confirmação extra. A média móvel de 10 períodos é uma média de curto prazo, pois considera apenas os últimos 10 candles do gráfico. E você não precisa de mais do que isso, pois está operando uma mudança de momentum de alta para baixa ou vice-versa. Você quer encontrar a formação do padrão do candlestick em formato de torre e acompanhar a média móvel de 10 períodos. É simples, esse gráfico mostra um grande candlestick de alta seguido por 3 candlesticks relativamente menores. O padrão é concluído por esse grande candlestick de baixa que fechou abaixo da média móvel de 10 períodos. Essa é a confirmação extra que você está realmente do lado certo do mercado. Você quer que o preço rompa a média móvel. Quando o padrão estiver completo, a média móvel irá ajudá-lo a gerenciar a operação. Você coloca uma operação de venda descoberto, define o stop loss acima do candle vermelho e simplesmente acompanha a média móvel para encontrar o ponto de saída. A média móvel de 10 períodos também pode ajudá-lo a identificar se o mercado em que você está opera em tendência e se respeita a média móvel. Enquanto o preço permanecer abaixo da linha, você está seguro para permanecer na operação. Esse padrão de Price Action é bastante versátil e você pode operá-lo em qualquer período de tempo que desejar. Aqui está uma operação no período diário, para aqueles que não têm muito tempo para operar. Como observação adicional, nem todo padrão é perfeito. Eu adoraria encontrar padrões simétricos, mas é assim que o mercado funciona. Então vamos olhar aqui. Essa é uma formação em formato de torre, mas não é tão óbvia. O primeiro candlestick é um longo candlestick de alta. Alguns candlesticks com corpos pequenos o seguem, marcando uma pequena faixa de consolidação. E o último candlestick, que completa o padrão, é um grande candlestick de baixa. Ao mesmo tempo, também temos um rompimento abaixo da média móvel de 10 períodos. Coloque o stop loss acima do candle de sinal e defina um alvo fixo de, no mínimo, 2 vezes o risco. Ou acompanhe a média móvel de 10 períodos e encerre sua posição quando o preço a romper para cima. Às vezes, se você usar a média móvel de 10 períodos como stop móvel, você pode capturar uma operação de grande porte. Se você não encontrar um nível óbvio de suporte ou resistência, ou uma área de oferta ou demanda para entrar na operação, os pontos pivô são os seus melhores amigos. Na minha opinião, você nunca deve fazer day trade sem conhecer esses níveis. Você deve conhecer pelo menos o ponto pivô central. Os pontos pivô foram desenvolvidos pelos traders de chão, de pregão, para indicar níveis estáticos de suporte e resistência com base no intervalo de negociação do dia anterior. Hoje em dia, os pontos pivô são frequentemente considerados por algoritmos e programas de negociação de alta frequência. Além disso, os traders frequentemente colocam ordens de stop perto dos pontos pivô.
Combinados com o nosso padrão de candlestick, você terá entradas e saídas mais precisas. Vamos olhar para o mesmo gráfico novamente no período diário. Insisto em usar essa configuração em prazos mais longos porque tornará a negociação menos estressante e você terá mais tempo para fazer outras coisas que gosta. Primeiro, adicionamos os pontos pivô padrão no TradingView e mantivemos apenas o ponto pivô central e os dois primeiros níveis de suporte e resistência. E aqui está o nosso padrão de candlestick em formato de torre, novamente não tão óbvio. Primeiro, temos um candlestick verde, seguido por um doji e dois spinning tops, e finalmente um grande candlestick vermelho. E o mais importante é que o sinal apareceu exatamente no nível S1 do ponto pivô. Você coloca o stop loss acima do grande candlestick vermelho. A maneira tradicional de definir alvos de lucro usando pontos pivô é usar o próximo nível de pivô como seu alvo imediato. Vamos para o par Libra-dólar, no período de 30 minutos. Novamente, uma configuração imperfeita. Insisto em mostrar os sinais porque, em tempo real, você perderá muito tempo se estiver procurando pelo exemplo perfeito do livro mais didático do mundo. Aqui temos um grande candlestick vermelho, seguido por outro pequeno, e vários candlesticks formando uma baixa. Mas se fundirmos os dois candlesticks vermelhos com o conceito de blended candles, teremos um grande candlestick vermelho, que é a primeira condição do nosso padrão. A faixa é óbvia, e depois temos o grande candlestick verde, mostrando o momentum de alta. O sinal está localizado no nível central do ponto pivô para o dia. Coloque o stop loss abaixo do candlestick verde. Agora, como uma ferramenta baseada no preço, os pontos pivô geralmente servem a dois propósitos. Primeiro, fornecer vários níveis de suporte e resistência com antecedência. Segundo, como uma ferramenta simples de monitoramento de tendências. O ponto pivô principal, teoricamente, terá maior ação quando testado. E como estamos em uma operação de alta, miramos o próximo ponto pivô, o R1, como alvo de lucro. Agora, vamos olhar para o S&P 500. Como sempre, primeiro você deve identificar a formação do padrão do candlestick em formato de torre, que é aqui. O candlestick verde, consolidação, e o candlestick vermelho agressivo. A localização do sinal também é perfeita, exatamente no ponto pivô central. Assim como qualquer outra área de suporte ou resistência, os níveis de ponto pivô devem ser monitorados de perto quando os preços se aproximam desses níveis. Eles resultarão em uma deflexão ou rompimento do ponto pivô. Nesse caso, houve um rompimento, uma continuação na direção que esperávamos. O stop loss é colocado acima do candlestick vermelho e para o alvo definiremos no nível S2. Não no S1. Isso ocorre porque, se planejássemos sair no S1, teríamos uma má relação de risco-retorno. Se você planeja sair não no primeiro pivô, mas no segundo, se o nível S1 for atingido, é melhor mover o stop loss para o ponto de equilíbrio, ou sair com 50% da sua operação. Nesse exemplo, o mercado alcançou o nosso primeiro alvo, mas não conseguiu atingir o segundo, e fomos interrompidos com uma operação no ponto de equilíbrio. Isso acontecerá, mas pelo menos você não terá prejuízo. A efetividade desse setup aumentará consideravelmente se você realizar negociações a partir de níveis chaves de suporte e resistência. Ao negociar a partir desses níveis, você pode evitar ser manipulado e aumentar suas chances de sucesso. Se você deseja evitar ser manipulado e negociar nos melhores níveis, talvez queira assistir mais vídeos que a gente tem aqui no canal e, lógico, participar da maior comunidade de traders do Brasil, o SST. O link tá aqui na descrição. Eu te vejo lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.